Bom dia! Hoje vou-vos mostrar a forma mais simples possível de explicar a diferença entre tons e matizes e mostrar-vos porque é que isso é tão importante e como é que conseguimos retirar na prática vantagens deste conhecimento para que as nossas obras fiquem mais vivas, mais dinâmicas e mais interessantes. Vamos a isso! Tenho então aqui as três cores primárias, o branco e o preto. O branco e o preto serão cores? Há quem diga que não, há quem diga que sim. Na prática não é relevante, mas o simples facto de levantarmos a questão já mostra que existe alguma diferença entre o branco e o preto e as três cores primárias. Quando todas as cores se juntam e se somam, temos o branco, que é 100% de luz, é o máximo de luz. Se considerarmos então que o branco são todas as cores, podemos dizer que não é uma cor. Por outro lado, o preto também é um conjunto de todas as cores, mas numa lógica de subtração da luz, ou seja, retiramos luz à medida que adicionamos as cores e o preto, por definição, não reflete qualquer luz. O branco é 100% de luz, o preto é a total ausência de luz e são estas características que nos vão ajudar a entender como é que funciona então a diferença entre tom e matiz. Vou começar por explicar aquilo que é mais fácil, que é as matizes. Temos estas três cores primárias, elas são matizes, são cores, e é da mistura destas cores primárias que resultam outras matizes. Todas as matizes são conseguidas com estas três cores primárias. Vou mostrar aqui um exemplo então. Vou juntar aqui um bocadinho de amarelo. E já agora faço aqui outra matiz também, com o outro amarelo, mais ou menos a mesma quantidade. E depois a este vou juntar-lhe um pedacinho de vermelho, pouco. E a este vou juntar-lhe mais vermelho. E vou fazer aqui a mistura. Okay. Estou aqui a fazer a mistura, estou a criar uma nova matiz de vermelho e amarelo. Crio aqui uma laranja mais ou menos fortezinho. Limpo aqui a minha espátula pequenina e eu vou fazer esta mistura de outra matiz. Com mais amarelo, ou seja, mais laranja. Estou a conseguir aqui duas matizes diferentes. São diferentes porque a proporção, não é? A mistura das três cores primárias resulta em inúmeras matizes. E o que difere depois em cada matiz é a proporção das cores primárias que utilizo. Neste caso só utilizei duas, podia utilizar três cores primárias, etc, etc. Eu também posso encontrar matizes misturando as outras cores. Por exemplo, encontro o verde. Aqui vem num tubo, mas resultaria da mistura da cor amarela com o azul. Independentemente da cor vir num tubo ou estar misturada, ela transforma-se num matiz. Como estão aqui a ver, a definição de matiz é muito simples. É as cores, podemos ligar matiz a cor, que se conseguem construir com a mistura das cores primárias em diversas proporções, duas cores primárias, três cores primárias, estejam elas feitas por nós ou compradas. Se nós quisermos simplificar ao máximo, não é, a questão da matiz, eu diria que matiz corresponde ao conceito que as pessoas normalmente chamam de cores. Não é? As pessoas, quando falam em cores, falam em matizes. É a palavra mais vulgarmente utilizada para designar matiz, é cor. Agora, vamos à questão do tom. Os tons são medidos pela intensidade da luz, ou seja, a luz é que define o tom. Um tom mais luminoso tem mais luz, um tom mais escuro tem menos luz. No limite, os tons podem variar entre o tom mais claro possível, que é o branco, e o tom mais escuro possível, que é o preto. Isto vai nos dar uma ideia dos tons que temos, das escalas de tons, chamamos-lhe assim, criamos escalas de tons com variações entre estas duas, não estou a falar de cores,
entre estas duas intensidades de luz. Okay? Isso é muito importante. Os tons são definidos pela intensidade de luz que as cores refletem. Bem, hoje não vou construir aqui uma escala de tons entre o branco e o preto. Eu já fiz isso num outro vídeo que vos deixo aqui em referência, que é muito importante que vocês vejam. Temos então os tons que variam entre o branco e o preto. Isto quer dizer que qualquer cor, eu introduzindo luz, estou a conseguir que essa cor tenha um tom mais luminoso. E ao reduzir luz, estou a fazer com que essa cor tenha um tom mais escuro, menos luminoso. O nível de tom depende então da quantidade de luz refletida nessa cor em termos de pintura. E simplificando esta definição, podemos substituir quantidade de luz refletida por quantidade de preto e branco, ficando assim a definição como o nível do tom depende então da quantidade de branco ou preto nessa cor. Vou então criar aqui dois tons. Eu começo sempre pelo branco, ponho aqui uma quantidade de branco, ponho aqui mais ou menos a mesma quantidade de branco, e depois, para criar dois tons, este com mais luz, ponho aqui um bocadinho de vermelho, e aí depois, pronto, ponho aqui um bocadinho de vermelho, construo aqui, e depois, como este já tem vermelho, eu se quiser posso juntar aqui vermelho em menores quantidades, mas se quiser fazer a coisa sem me enganar, ou seja, para que este fique mais claro, vou aqui esta mistura, já que tem vermelho, e misturo com este branco. E consigo um tom mais claro. Nem que escuso estar a medir as quantidades de vermelho, mas era igual. Construí aqui dois tons da mesma matiz, incorporando luz. Agora vamos fazer a mesma coisa com o preto. Vou pôr aqui uma quantidade de vermelho e outra quantidade de vermelho, e depois vou juntar aqui preto, um pouquinho, vou já limpar o ok, e depois junto aqui mais preto e vou construir também, neste caso para o lado direito, dois tons em que subtraí luz a este vermelho e portanto aproximei da parte mais escura, da parte das sombras, retirando-lhe luz. Portanto, eu com isto poderia construir uma escala. E uma escala pode ser construída com centenas de graduações. No entanto, a nossa vista, o nosso olho, depois não iria distinguir as diferenças entre o nível 19, 20, 21, etc. Portanto, o que eu faço normalmente é criar aqui 7 tons, 5, 7 tons, que sejam visíveis ao olho a diferença entre eles. Depois, se eu quiser, eu posso na pintura juntar estes dois e tenho aqui um tom intermédio. Juntando branco e preto, como vos disse, esta é a maneira mais fácil de criar tons com base em qualquer cor, neste caso a matiz base que era a vermelha. Agora a questão que se coloca é saber, estes tons diferentes de vermelho serão considerados matizes ou são apenas variações de tom e portanto é a mesma matiz? Se eu considerar, como vos disse na primeira parte, que as matizes resultam da mistura de diferentes proporções das cores primárias, e tinha que haver duas pelo menos, portanto se eu disser que o branco é por soma o conjunto de todas as cores, e se eu disser que o preto é por redução o conjunto de todas as cores, então quando eu misturo esta espécie de cores com uma matiz, então o resultado é certamente uma nova matiz. É aqui que misturamos a noção entre tom e matiz, porque cada matiz não precisa de ser misturada com luz ou subtraída de luz para ter um tom, porque ela já tem um tom à partida.
cada uma delas. E nós podemos verificar isso através da observação. Ou seja, cada matiz já reflete em si o nível de luz, não é? Independente de ter branco ou preto. E esta é que é a parte espantosa. Eu posso modificar a luz de uma matiz, misturando branco e preto, que esta é a forma mais simples, mas posso modificar o tom de uma matiz, introduzindo numa nova matiz. Vou pegar aqui neste laranja, ou neste, era irrelevante, e vou colocar aqui amarelo, e vou misturar com um pouco deste laranja. E vou criar um laranja mais luminoso. E depois pego no outro amarelo e depois também, como para fazer aquela mistura, vou juntar aqui um bocadinho de laranja e faço outro nível. Portanto, aqui vocês já não têm dúvidas nenhumas que se trata de matizes. Porquê? Porque eu já utilizei duas matizes, tal como fiz estas, quando juntei aqui, também quando avancei aqui para a luz, não incorporando o branco, juntei-lhe amarelo e, portanto, alterei a proporção da cor, das duas cores, e, portanto, criei uma nova matiz, mais luminosa e ainda mais luminosa. Eu podia acrescentar mais amarelo, etc. Então, agora vamos fazer o escurecimento, ou seja, vamos tornar o tom mais escuro deste laranja, acrescentando uma outra matiz mais escura. E neste caso, eu podia fazê-lo com o vermelho, que é mais escura, mas vou fazê-lo com o azul. Okay? Vou pôr aqui um bocadinho de azul, vou tirar mais, o azul é muito forte. Okay? É muito forte. E depois vou pegar também outro bocadinho de azul, e vou tirar desta e vou misturar aqui. Criei aqui um conjunto de matizes com proporções diferentes. Esta tem amarelo e vermelho, esta também tem amarelo e vermelho, para aqui tem o próprio amarelo e vermelho com azul, porque já tinha aqui amarelo e vermelho, portanto tem as três cores. E agora a minha pergunta é, estou aqui a construir uma escala de tons? Não estou a construir uma escala de tons, estou a construir um conjunto de matizes, mas que eu posso comparar os tons. Eu construí estas matizes controlando os tons, sabendo que ia conseguir tons mais claros com esta mistura destas matizes e que ia conseguir tons mais escuros com a mistura destas matizes. Eu controlei e por isso criei aqui um conjunto de matizes com tons comparáveis e eu sei que esses tons podem ser utilizados de uma maneira que me permite gerir e controlar a minha pintura. É isto que vai dar grande variedade ou grande possibilidade da minha pintura crescer, porque estou a utilizar os tons, ou seja, controlo os tons, mas introduzo matizes. Com um exemplo prático, vou-vos mostrar como é que então nós tiramos partido desta flexibilidade de criar tons com matizes e o que é que isso nos dá em termos de flexibilidade. E vou então pintar aqui um cubo. Vou trocar aqui os cartõezinhos, está bem? Para vocês verem melhor. A luz vem de cima e daqui e portanto estas são iluminadas. Eu fiz dois cubos, sim. Porque é fácil explicar um pouco esta lógica da luz, não é? E como vos disse, a luz são tons, os tons são luz. E portanto, ao definir esta intensidade de luz, eu sei que este tem que ser o tom mais claro, este tem que ser o tom intermédio, este tem que ser o tom mais escuro. Não é? E vou começar pelo tom mais intermédio. Vou pintar aqui este cubo com este vermelho, está bem? Tom intermédio, vou pôr aqui um bocadinho de óleo e vou pintar aqui este lado. Este lado é o lado do médio. Não estou aqui muito preocupado com se o cubo é perfeito e tal em perspectiva, não é. Só vou pintar aqui, utilizando este vermelho, este cubo.
Ok? Agora limpo o pincel e vou pintar este com o tom mais luminoso desta escala. Este posso chamar uma escala, está bem? Porque introduzi gradualmente, ok? Branco e preto, introduzi gradualmente luz. Portanto, isto é uma escala de tons para a matiz. E depois, limpo o pincel, vou pintar a parte mais escura com esta questão, eu até podia pintar com este, não é? Mas não interessa. Que é outro bom para vocês verem a questão. Porque este aqui, como vos disse, foi muito escuro e acaba por ser um pouco, para a experiência, também está bom. Estou aqui a pintar um bocadinho torto para vocês verem o que é que eu estou a pintar, não é? Porque isto não se pinta assim, pinta-se mais e portanto fica melhor. Mas não interessa, o que interessa aqui é que vocês aprendam e entendam estes conceitos e por isso a questão da qualidade da pintura fica em segundo plano. O que interessa é o que estou aqui a fazer. Luz, meia luz, luz escura, aqui foi fácil. Agora vou pintar este cubo com esta gama de matizes. Não, agora a questão que vos disse é, ok, eu agora sei comparar matizes, controlei a mistura das matizes e sei que as matizes têm que corresponder a um tom, não é? Que me dê a noção também da mesma luz, não é? Da mesma luz neste cubo. E portanto eu vou pintar aqui com o tom. Este não é o mesmo tom, não é? Logo no intermédio não modifiquei. Logo no intermédio eu modifiquei, ou seja, este tom intermédio é mais claro, mais luminoso que este. Mas não interessa, só para vos dizer aqui a relação e o potencial que eu posso tirar com os matizes. Mas podia fazê-lo com o vermelho, juntando depois outras matizes, se quisesse. Não é? Portanto, quando chego aqui ao luminoso, o que eu sei é que vou procurar destas matizes que eu misturei aqui, uma matiz mais luminosa que esta. Basicamente eu posso até, não quer dizer que seja corretíssimo, mas posso encontrar aqui uma relação parecida com aquela que tive no primeiro cubo e pôr aqui o tom mais luminoso que construí com o amarelo e este laranja e aqui com o vermelho e o branco. Ok? E depois vou pegar então aqui neste, vou pôr um bocadinho mais de laranja aqui, ele continua a ser para ter mais tinta, não é? E vou criar aqui, vou pintar aqui já tinha aqui pouca tinta, não é? Aquilo já era quase pintura em vez de ser tinta, mas para o que me interessa mostrar-vos, tenho aqui o meu cubo, ou os meus cubos. Um construído com uma escala de tons com uma única matiz, um construído com várias matizes, com uma regra que tem que ser cumprida. Podem introduzir matizes para tornar mais rica a obra, mas não podem alterar a relação entre os tons, entre as luzes e a sombra daquilo que estão a pintar. Bem, eu espero que este tutorial tenha sido útil para ti, que tenha ajudado a entender a diferença entre matizes e tons e, sobretudo, tenha mostrado como é que utilizas as matizes para dar mais vivacidade às tuas obras sem alterar o equilíbrio dos tons. Se gostaste deste tema, este tutorial que eu tenho aqui é muito importante porque avança um pouco mais na lógica destas matérias. Já agora, dá o teu like,
subscreve o canal e ativa o sininho, porque aqui tu aprendes, tu não vês só como se fazem as coisas, mas ficas a saber o porquê, a lógica, a razão de fazer desta maneira.